Olá pessoal, aqui é o professor Matheus. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de games, jogozinhos, promovido aí pela Universidade Federal Rural e pelo EREM Joaquim Távora. Hoje nós iremos ver os conceitos básicos do Construct na nossa aula 3. Fazer um jogo da caça ao alien, um joguinho que dando aí um spoiler, vai tratar um pouco sobre colocar sprites, os objetos que são utilizados no Construct, que são mais utilizados, melhor dizendo, e aí vamos fazer algumas interações entre as sprites, e aí no decorrer do curso a gente vai vendo o que vai ter, tá bom? E esta é a carinha do nosso jogo da aula de hoje. Essa aula vai ser dividida em duas partes, então nós iremos ver metade esta semana e metade da próxima semana, onde nós teremos o conteúdo dividido, né? Hoje eu vou dar a introdução e semana que vem nós finalizamos esse joguinho, que basicamente é mover o mouse, atirar com o botão esquerdo. Esses monstros são os alvos, né? São nossos inimigos. Nós poderemos mover o nosso player com as setinhas do teclado e aí atualizar esse score para quando a gente matar um monstro, consequentemente subir o score, ou se ele tocar no player, a gente dá um game over, né, no jogo, certo? Seguindo aqui na nossa aula, vocês também podem estar pegando os assets que estão nesse game lá no nosso Classroom, certo? Os assets estarão disponíveis aqui, juntamente com essa vídeo aula e a tarefinha, né? Um formuláriozinho que vocês terão que responder aí essa semana. E vamos lá. Vamos abrir aqui uma nova aba. Começar com o editor. Deixa eu ir pelo comecinho. Que aí vocês veem o passo a passo, né? A gente entra aqui, eu já estou logado, mas aí vocês logam com a conta de vocês. Vamos lá em Try Now, para a gente começar a fazer o nosso joguinho. Beleza, esse aqui vocês já devem estar calejados. A gente vai abrir o Construct, vamos aqui fazer um novo projeto. E eu vou colocar aqui o nome de Caça ao Alien, que vai ser o nosso joguinho da semana. Aqui a gente dá um Ctrl, um Zoom Out, para ver melhor, que minha tela aqui é pequena. Essa aqui é a nossa área do game, né? A área do jogo. Então não preciso me preocupar muito com essa outra parte em branco. E aí vamos lá, seguir nosso slide. O que a gente vai ver hoje? Colocar um plano de fundo, criar um projeto, né? Colocar um plano de fundo que não esteja completo. Ou seja, a gente pode pegar um framezinho, um pedaço de um background e replicá-lo para todo o game. E aí vocês vão ver como é que a gente vai fazer isso. Inserir os objetos, né, que são as sprites, e adicionar alguns comportamentos. Objetos de entrada, que são o mouse e o teclado.
existem dois tipos de objetos, né? De entrada e de saída. Os de entrada, a gente manda algum comando para o computador, ou seja, um mouse, um teclado. E o de saída pode ser o visor, pode ser um fone de ouvido, certo? Adicionar alguns comportamentos, né? Sprite. E também vou falar sobre alguns conceitos de programação, que são as funções e as variáveis. Lá no finalzinho a gente vai falar sobre isso. Aí vamos lá. Criando aqui o nosso novo projeto. Esse slide aqui é um tutorialzinho, então vocês podem utilizá-lo também fora só o slide, que a gente vai disponibilizar também, para vocês ir seguindo o passo a passo, certo? Aí vamos lá. Já criei aqui, né? Já me adiantei, já criei. E aí a gente vai criar o nosso plano de fundo. Como eu disse, o plano de fundo que nós iremos utilizar nessa aula não é um plano de fundo completo. Ou seja, uma imagem só que eu só ajusto na tela para virar o nosso background. Não. A gente vai fazer esse plano de fundo. Eu vou sempre falar background porque é a palavra mais usada nessa parte de programação, certo? Mas vocês podem entender o background como um plano de fundo. É aquela partezinha de trás, certo? Aí a gente vai fazer e vocês vão entender melhor. E aí, com o botão direito a gente vai inserir um novo objeto e na folha aqui em branco, né? Vamos lá. Botão direito, a gente vai inserir um novo objeto. E aí nós iremos escolher o fundo em bloco, né? Que aí, dando um overviewzinho aqui, nos objetos ele tem o títulozinho e tem os objetos. Aí é bom você sempre memorizar no objeto que você está procurando qual o título, que aí primeiro você pesquisa pelo título e depois você vai pelo objeto. Ou a gente usa aqui a barra de pesquisa que é bem mais rápida, né? Então, como eu coloquei lá no slide, nós vamos colocar o objeto fundo em blocos. Aí clico aqui na área em branco e ele abre nosso editorzinho. O que, é que a gente faz aqui? Ele é um editorzinho normal, parecido com o da Sprite. E aí, como nós queremos colocar o nosso background, aí nós vamos importar a imagem do nosso background, que aí vai estar lá disponível na pastinha do Classroom. Vamos lá posicionar o background e replicar ela lá. A gente vai vir aqui em carregar a imagem do arquivo. Meus arquivos estão aqui. Asset Caçawalien. O background vai ser essa imagenzinha aqui de um piso rachado. E vocês vão ver que ele é apenas um pedacinho pequeno. É um quadradinho só. E quando eu fechar, eu vou ajustar ele aqui. E aí a gente vai ver como colocar esse background para se replicar. E aqui eu digo que o tamanho dele, aqui ele está 100 por 100. E o tamanho que eu botei aqui foi 1708 por 960. Ou seja, nós vamos replicar, ele vai pegar esse tamanho aqui e replicar para o tamanho total que eu colocar no background. Foi 1708, 708. Ó, se eu der um enter aqui, ele já replica para a linha por 960. Show.
E aí se eu tirar o zoom aqui, ó, a gente vai ver que ele pegou toda aquela partezinha em branco daqui. Essa linha pontilhada aqui é o tamanho da tela que vai abrir. E aqui é o que está não visível, digamos assim, da tela. Mas quando a gente colocar o play e ele começar a andar para cá, vocês vão ver que essa tela vai meio que rolar para a área visível da nossa telinha. Beleza? E aí, ó, ele já replicou para todo o background. E seguindo aqui, com o nosso plano de fundo, a gente vai fazer o que? Vai bloquear. A gente vai bloquear o background para que a gente trabalhe por cima dele. Ó, se eu clicar aqui, eu consigo selecionar o background. Se eu apertar com o botão direito, não vai aparecer mais aquele adicionar objeto, seria objeto. Vai vir algumas coisas de acordo com o background. Ou seja, editar, adicionar aqui. Eu posso até adicionar por aqui, mas deixar ele bloqueado é o mais correto a se fazer. Aí a gente vai vir aqui em bloquear. Cliquei no botão direito, né, em cima do background, bloquear e bloquear a seleção. Ou seja, eu posso selecionar aqui em cima do background que não vai acontecer nada, certo? Ele fica como se não existisse o background. E aí vamos lá salvar o nosso projetinho, né? Eu vou salvar aqui eu vou salvar como um arquivo, baixar uma cópia no caso. Mas aí você pode estar salvando na nuvem, no navegador. No navegador eu não recomendo muito, porque se você acontecer alguma coisa, desinstalar o seu navegador, cache, tudo mais, ele vai perder o seu projeto. Então aí a gente pode salvar uma cópia. Eu acho que assim ele já vai o salvar. Eu vou colocar ele aqui no meu desktop. Beleza? E aí continuando, a gente já bloqueou, né? E aí vamos lá adicionar a Sprite. Vocês já utilizaram a Sprite, mas não custa nada falar um pouco mais dela, né? Ele é um dos objetos mais utilizados no Construct. Nós precisamos colocar propriedades específicas nele. Nós podemos colocar, né, como comportamento, os efeitos, variáveis que a gente vai ver. E aí a gente vai usar as sprites para serem os objetos visíveis. Ou seja, lá na imagenzinha que eu mostrei a vocês do nosso joguinho, eu tenho um spoilerzinho aqui maior. O nosso jogo, ele vai ter um explosion, que é uma bombinha, uma bullet, que é nosso tiro, o monstro, o player, e todos esses aqui, eles são sprites, porque a sprite é mais fácil da gente colocar esses efeitos, o comportamento, a lógica em geral do jogo fica relacionada à sprite. E aí, é claro que tem um teclado, tem um mouse para a gente fazer interação, tem um texto para a gente mostrar alguma coisa na tela, mas o jogo em si é basicamente com as sprites, certo? E aí os objetos de entrada e saída que eu falei, o mouse e o teclado, para a gente conseguir uma interação com as sprites. Se eu não coloco, vamos ver assim, se eu não colocasse o teclado lá, a gente vai ver aqui, ó, que existe um objeto chamado teclado, certo? Se eu não coloco esse objeto teclado, todas as funções
que exigem teclas. Por exemplo, mexer o player com as teclas as teclinhas do teclado, ele não ia se mexer porque não existe teclado. Eu vou fazer esse teste com vocês e aí a gente vê isso melhor. Mas aí eu vou adicionar Sprite para adicionar esses 3 mobs, né? 4: Player, o Monster, Bullet e o Explosion. Vamos lá. Vou adicionar Sprite aqui embaixo, em geral. Sprite. Vocês podem dar uma olhada também nesses outros objetos, tá? A nível a nível de vocês terem curiosidade, certo? E para conhecimento também. Vamos lá, esse é nosso Sprite. Clico em qualquer lugar. E aí eu vou fazer o mesmo processo parecido com a do background. A gente vai aqui na pastinha para carregar a imagem. Eu não posso selecionar todas, tá? Por quê? Porque vai ficar todos em um sprite só. E aí não é isso que a gente quer. A gente quer um sprite para cada objeto. Aí eu vou aqui e apago. Posso clicar nela e delete aí do teclado, que aí ele vai apagar. Pronto. Adicionei aqui o nosso objeto player e vamos lá fechar. E aí ele vai aparecer aqui. Eu não quero deixar ele aqui. Posso deixar aqui no meio. Só que se eu colocar ele aqui, ó, a gente vai ver aqui quando eu der player, isso que eu falei da margenzinha da tela visível. Vê só. Viu? A tela visível é esta. E lá no finalzinho tem o player sendo cortado e eu não consigo pegar ele aqui, certo? Porque a gente ainda não adicionou nenhum comportamento ao nosso player. Aí ele está aqui. Eu vou adicionar logo as outras sprites, que a gente faz um movimento só, certo? A nossa explosion seria o novo objeto, a nossa pastinha, o bullet, essa bala. Aqui a gente vai trabalhar com algumas palavras em inglês para vocês irem se acostumando com a linguagem dos desenvolvimentos, certo? Você não precisa saber desenvolver para fazer esses jogos, mas é bom vocês irem se acostumando com essas palavras, com essa comunicação. E aqui se eu der play, eu consigo ver todas as sprites que eu adicionei. Só que nenhuma delas tem nenhuma movimentação ou tem algum comportamento, mas é isso a gente vai fazendo aqui na aula. E ver que quando eu seleciono, como a gente bloqueou o background, ele não é selecionado. E eu consigo selecionar as sprites que estão em cima dele de maneira mais fácil, porque a gente bloqueou o nosso background. E aí a gente adicionou player, monster, bullet e explosion. Renomei as sprites para a gente organizar melhor o nosso projeto. Como é que a gente faz? Clica na sprite e do lado direito, lado esquerdo, perdão, nas propriedades da sprite a gente vai renomeá-las, certo? E aí a gente faz o que? Clica no player. Aqui eu coloco player. Vocês podem ver que aqui são as propriedades da sprite e aqui as propriedades do projeto. As propriedades não, são as pastas do projeto. Nós não vamos usar muito essas aqui de baixo, talvez a de sons, de música,
mas a que a gente mais usa é essa, que são os tipos de objetos, que consequentemente são onde as sprites ficam, certo? E aqui a camada, que geralmente a gente vai trabalhar com apenas uma camada, que é essa que a gente vê aqui. Mas a gente pode adicionar uma camada por cima dessa que faça algum efeito, alguma animação, certo? Ou que fique escondido uma camada por baixo. Mas aí nós, com o passar do tempo no curso, com o desenvolvimento, a gente vai vendo melhor essas camadas. E aqui as propriedades de cada sprite. Vocês podem ver que as propriedades mudam de acordo com o que está selecionado. Se selecionar aqui o plano de fundo, o nosso background, ele não tem tantas propriedades, ele tem propriedades relacionadas ao plano de fundo, certo? A gente pode colocar uma variável de distância, comportamento, efeito, mas aqui na sprite a gente já tem mais algumas coisas, certo? Tá, vamos lá mudar. Quais são os nomes que temos aqui? Player, Monster, Bullet e Explosion. Aqui é Explosion. Aqui Bullet. E aqui o Monster. Certo? E temos mais. Adicionar os objetos de entrada. Que eu falei a vocês que aqui nós iremos usar o mouse e o teclado. Eles são adicionados parecido com a sprite. A gente vai inserir um novo objeto. Pode procurar aqui em entradas o mouse e o teclado. A gente também pode utilizar um gamepad e um toque, certo? Só que aí são mais voltados para console ou para celular. E não é o foco do nosso curso aqui, certo? A gente só vai mexer mais com a parte do desktop, que é o computador de mesa. Tá? Vamos lá adicionar o mouse. E aí o mouse a gente não precisa clicar. Ele já está adicionado aqui ao nosso projeto, certo? E adicionar o teclado também. Ser aqui o nosso objeto, teclado, certo? Continuando aqui, o nosso projeto, e é assim que ele está. A gente tem os objetos aqui, a bala, explosion, nosso fundo que nós fizemos aquela replicação, né? Como é o nome do fundo, em blocos, certo? O mouse, o play e o teclado. Vamos lá, continuando, nós vamos adicionar os nossos comportamentos. Aí a gente já vai poder ver alguma coisa se mexendo, alguma coisinha mais legal. E aí o comportamento deve ser aplicado a todas as sprites, de acordo com os comportamentos que a gente coloca na sprite. A gente vai ter novas propriedades aqui na areazinha da sprite, certo? Então a gente vai colocar da seguinte forma: o player vai ter o comportamento de 8 direções, o bullet de projétil e de destruir fora do layout, ou seja, pelo que a gente lê aqui, a gente entende que ele vai ter um projétil, ele vai andar pela tela numa linha reta, correto? E quando chegar no fim do layout, ou seja, fora daquela caixinha aqui, quando ele chegar na caixinha aqui,
visível, que é o nosso layout, ele vai se destruir, certo? O monstro é um projétil também, que ele vai reto, ele anda reto, não necessariamente precisa ser uma bala para ser um projétil. O projétil é um comportamento, não ligue a palavra ao objeto, certo? E a explosion de esmaecer, ou seja, vai dar aquela impressão de estar sumindo, certo? Então vamos lá. O player. Como é que a gente adiciona um comportamento? Clica na sprite. Nas propriedades da sprite, eu venho aqui em comportamentos e adiciono nosso comportamento. A gente vai lá e adiciona um comportamento novo. Mais uma vez, é bom vocês terem a curiosidade de olhar esses comportamentos, entenderem o que, que a gente consegue fazer com Construct. Lá tem 8 direções, certo? Um movimento parecido ao movimento em grid, que aí a gente vai em 4 direções, né? Ele não tem aquela direção na diagonal, né? Não existe. E aí eu vou mostrar a vocês a diferença. Nós vamos lá, 8 direções, adicionar e fecho. Pronto. Ele já atualizou o meu player com o comportamento de 8 direções que eu falei. E 8 direções ele possui o quê? Ele possui a velocidade máxima, uma aceleração, desaceleração e aí as direções. Eu posso colocar também em 4 direções, esquerda, direita, cima e baixo. Definir o ângulo, certo? Se ele vai estar para cá, como a gente vai mover o nosso player com o mouse também, e aí isso vai ser na próxima aula, a gente vai precisar também mover ele em ângulos aqui, certo? E aí está habilitado o controle padrão. E aí com essa alteraçãozinha básica, olha o que a gente já pode fazer com o player. Nada se move aqui, certo? Mas o player, nosso playerzinho, se a gente for andar nas setinhas, olha o que acontece. Nós já temos uma movimentação do player na tela, certo? Ele está saindo da tela porque a gente não colocou o comportamento de parar quando chegar no final do layout, e também ele não está continuando o layout. Nós temos um layout aqui mais para frente, né, no nosso background, porque ele não está com a tela parada no player, a tela está parada no background, certo? E aí nós iremos ajustar isso também na frente, ok? Esse é o movimento de 8 direções. E se eu apertar duas teclas, ó, para cima e para esquerda, ele vai para noroeste, cima para direita, nordeste e assim por diante. Porque ele, mais uma vez, está com 8 direções. Aí o nosso projétil, a bullet, vai ser projétil e destruir fora do layout. A gente vai lá no projétil, adiciona um comportamento, procura aqui, projétil, é uma balinha, projétil, e destruir fora do layout. A gente aqui no geral tem umas comportamentos similares, que é o de dar a volta no layout. Ele vai passar pelo fim do layout e vai começar no outro lado. Ele tem um restrito ao layout, que quando ele chega no fim do layout ele não passa dali, certo? Fica restrito. E destruir ele vai chegar no final do layout e vai se destruir. E aí, ó, se eu mostrar a vocês como é que funciona o projétil, ele vai e se destruiu, certo?
esse movimento que a nossa bala fez se dá ao projétil. Se vocês virem, não sei se vocês prestarem atenção, mas o projétil ele fica aqui em movimentos, ou seja, o projétil ele dá movimento, certo? A nossa sprite. E o destruir, como vocês viram, ele morre ao final do layout. A bala some, certo? E como player, ele também tem um movimento, certo? Ele tem velocidade, aceleração e gravidade. O player aqui ele não tem a gravidade, né, de 8 direções, mas como ele é um projétil, a bala, né, tem a gravidade. O ricochete em sólidos, né, para se bater em algum sólido ele ir para a direção oposta. E aí tem o destruir fora, que não tem propriedade. O próximo é o monster. Ele é um projétil também, certo? Adiciona um comportamento, projétil. Não vou mostrar de novo porque vocês já viram como é que funciona, né? A animação, o movimento de um projétil. E o explosion é esmaecer, certo? A gente vai lá, adiciona o comportamento, esmaecer. Pronto. E aí a gente vai ver a bala indo em direção ao layout se destruindo. O monstro talvez não vai parecer que se destruiu, mas ele apenas passou do layout, certo? O nosso explosion vai esmaecer, ele vai sumir. E o play a gente pode mover com as teclinhas do teclado, certo? Não sei se deu pra ver direitinho, só mais uma vez, ó. Esse aqui esmaeceu e todos os dois sumiram. Vamos brincar aqui agora na velocidade. Se eu diminuir aqui a velocidade do monstro para 300 e da bala ela permanecer em 400, eu vou até colocar a bala um pouco mais para trás e aí a gente vai ver a diferença nessa velocidade. Que a bala está indo, chegou primeiro que o monstro. Vamos colocar a diferença um pouco maior. 100. Vai ver que o monstro fica bem lento e a bala foi embora, certo? Isso também se aplica ao player, né? As 8 direções, se eu colocar aqui uma velocidade máxima de 600, se a gente testar aqui, o player vai estar bem mais rápido que antes. E ver que eu estou colocando para a esquerda e ele dá uma reduzida para virar para a direita, porque a movimentação ele existe essa propriedade de desacelerar, certo? A aceleração é o que? Quando assim que eu aperto ele demora um tempo para chegar na velocidade máxima, certo? Ele tem um certo tempo para começar a acelerar e consequentemente tem um tempo para desacelerar. Por isso que dá essa suavidade no movimento. Eu venho para a esquerda, solto e ele ainda continua o movimento, certo? Se eu diminuir aqui a aceleração para 300 e permanecer a velocidade máxima, o que é que acontece? Ele demora muito mais para atingir a sua velocidade máxima, certo? Porque a aceleração dele está baixa. Certo? Ele está demorando metade do tempo, metade da aceleração para conseguir a aceleração máxima, né? A velocidade máxima.
E aí são propriedades interessantes das sprites. Esmaecer, ele tem uma propriedadezinha também que é o tempo, né? Que é uma coisa relacionada ao esmaecer, é o tempo que ele leva para desaparecer. Certo? Tempo de aparecimento, tempo de desaparecimento. Deixa eu botar aqui 5 segundos para aparecer e 6 segundos para desaparecer. Vamos ver o que acontece. Ó, ele demorou um tempo para aparecer. Quando ele aparecer totalmente, ele começa a desaparecer. Certo? E aí a gente pode ir brincando com essas propriedades das sprites. Bom, visto essas propriedades das sprites, vamos continuando aqui. Eu esqueci desses dois comportamentos, né? De centrar e restrito ao layout. Aí esse comportamento de centrar, ele vai travar a nossa tela principal no player. E o restrito ao layout não vai deixar ele escapar do layout mais, certo? Como eu mostrei a vocês que estava acontecendo. Agora, quando eu ando, agora a gente pode acompanhar aqui ó, o monstro. Aqui vocês podem ver a camada, ó, o monstro está uma camada acima do player. E ele fica restrito ao layout, certo? Eu não consigo ultrapassar mais do que o layout, certo? Isto. A questão, a parte de comportamento, acho que a gente fechou. O projeto ele está com destruir, o monstro com projétil, explosion com a explosão com esmaecer. E esses são os comportamentos que vocês devem fazer aí no projetinho de vocês. Sempre bom vocês estarem vendo a videoaula, mas também acompanhando no próprio construct de vocês, até para vocês terem o jogo também. E a gente só aprende fazendo na programação, certo? E aí, o comportamento do jogo. A gente vai falar um pouco aqui das variáveis e funções. Nós não vamos fazer esse comportamento agora. Que aqui eu coloquei comportamento, mas poderia ser eventos, que aí é a lógica, é o que acontece por trás daquilo do jogo para poder ter a interação. Pra quando a gente toca no monstro, o player toca no monstro, a gente tem um game over. Quando uma bala toca no monstro, ele vai sumir, ele vai explodir, e aí a gente vai fazer a vida do monstro. E aí na próxima aula a gente vai fazer esses eventinhos e cuidar mais da parte da lógica, que exige um pouco de conhecimento mais lógico. Não digo de computação, não digo de programação, mas de lógica em si. E aí é uma parte bem legal. E aqui ó, a gente tem os elementos de programação, né? Que incrementam as funcionalidades do jogo. E aí a gente vai falar sobre variáveis e funções. As funções, elas são palavras reservadas que podem ou não receber parâmetros e que retornam algum valor. Por exemplo, aqui ó, o aleatório é uma palavra reservada do construct que faz com que quando a gente mande aleatório, abre parênteses, 360, fecha parênteses, ele vai retornar o que? Um número aleatório que vai de 0 a 360. Na próxima aula a gente vai dar mais exemplos e vai utilizar isso aqui de forma mais específica no comportamento dos sprites, certo? E as variáveis,
E usabilidade também. A usabilidade disso aqui, por exemplo, é quando o monstro nascer, ele vai nascer em um local específico e apontando para um lugar específico em aleatório. Que aí ele dá esse comportamento não mecanizado ao jogo, certo? Não é uma coisa que o monstro está sempre passando por aqui. Ele pode começar aqui e vir de diferentes lugares ao encontro do player, certo? Isso aí vai dar mais dinamismo ao nosso jogo. As variáveis, elas são palavras que a gente vai definir que guardam algum valor. Por exemplo, health, score, monster speed, que aí a gente vai colocar o que? A vida do monstro. Se ele tem 4 de vida, eu preciso acertar 4 balas nele para ele morrer, para ele estourar. O score é quantos monstros eu destruí. Aí a gente sobe o score, certo? E aí pode ser a velocidade do monstro. Isso aqui são só exemplos de como a gente utiliza a variável, certo? Variável, em resumo, é uma palavra que a gente vai guardar um valor nela para utilizar em algum lugar. E também existem o tipo, mas aqui no curso, nessa aula e na próxima a gente só vai utilizar variável do tipo numérico, mas existem de tipo string, que são letras, booleano, que são falso e verdadeiro, certo? Existem alguns tipos. E aí a gente vai vendo com o tempo isso. E nas propriedades também dos objetos também existem variáveis, certo? Um monstro, por exemplo, a gente pode colocar monster.x, que a gente vai pegar o que? A coordenada de onde o monstro está no eixo X, certo? Quando eu movo o mouse aqui pelo layout, ele mostra aqui a coordenada X, e quando eu movo o mouse assim, ó, Y, ele mostra a coordenada Y com esse segundo parâmetrozinho. Ou seja, se eu pegar monster.x aqui, ele deve me retornar 161, que é a coordenada que ele está aqui no eixo X, tá? 160 e alguma coisa. E o Y, 110, 113, certo? Esse é o conceito de variável e de funções que a gente vai utilizar melhor e vocês vão entender melhor na próxima aula. E aí a gente vai salvar aqui, a gente pode salvar na nuvem ou baixar uma cópia nela aqui, salvar como, baixar uma cópia, porque aí a gente pode pegar esse jogo depois, certo? E aí, na próxima aula a gente vai continuar, na próxima semana, falando mais sobre as variáveis, as funções e implementando os eventos do nosso joguinho, certo? Um abraço pessoal, qualquer dúvida, mande mensagem no Google Classroom e nos vemos na quinta com a nossa aula